Bem, teve o debate aí dos trabalhistas versus os ANCAPs, e o pessoal tá comentando, e hoje vamos ouvir o comentário de mais um político de Merlin, que é o Mamãe Falei. Esse eu não vou deixar nem o link na descrição, nem vou deixar like, nem vou me inscrever não, mas vamos ver o que é que ele tem pra falar aqui. Os libertários, meu irmão. Olha lá, quem que tá aqui na figura? Tem o Tamir. Aí, Tamir. Aí, ó. Excelente. Leva muito a... Sei lá, acho que eu tinha chamado de Caspão. Acho que... Não. Pra eu ver acho que até ver 10 minutos. E aí ele falou que depois fica muito repetitivo. Mas depois tem Do like em comuna? Qual comuna? um outro ponto aqui que ele mandou. É comunista gostosa? Vou assistir pra ver o que vai rolar. Então, opinião. Você é uma negociação fez, não mais Sazar que vai fazer o certo. Exemplos aqui. Só chega ele procrastinar. Os argumentos apresentados pelos meus caros aqui, eles são lindos, né? Só que tem uma coisa que invalida todo o argumento deles, que é a realidade. Infelizmente. Meu Deus do céu. Dou no cunhão ouvir isso aí, velho. Me deu aqui, cara. Os dois, por exemplo, aqui, os dois são burocratas do Estado brasileiro. Os dois são funcionários públicos. Não é? Você se apresentou como sendo? Interrompeu. Interrompeu. Eu ia comentar isso, gente. Eu vou voltar o tempo pra ele, tá? Tudo bem. Os dois são funcionários públicos sustentados por a gente, né? Então, assim, essa história é muito linda. Assim, cara, é foda, né? Assim, eu vou falar o quê? Do Cogos e do outro? A gente é libertário, mas é sustentado pelo Estado. Porque uma coisa é o seguinte, cara. Não tem contradição você ser liberal, libertário, você usar a rua, ou você disputar a eleição. Óbvio que não. Você tem que colocar suas convicções, você tem que usar o bem público. Agora, no caso desses dois, a vida deles é baseada, né, na coisa pública. E aí... Pesado. Descredibiliza totalmente. Descredibiliza. Veja, como eu já falei outras vezes, tem coisas que não são contraditórias, mas são descredibilizantes. Você usar o discurso que eu estou entrando no Estado para diminuir o poder do Estado faz sentido. Não acho que é contraditório, pelo menos não para a maioria das pessoas, mas vai ser descredibilizante. E para a maioria vai ser contraditório mesmo, tá ligado? Fazendo uma análise assim, até para um libertário, não é para um libertário como eu, mais radical, não é contraditório, mas é ineficiente e não só é ineficiente, não funciona de forma alguma, tá ligado? Aí o cara vai, não, eu tô aqui todo libertário. Por que eu acho que não funciona? Porque quando o libertário entra no Estado, ele não está forçando o Estado a reduzir o seu poder, ele está pedindo para o Estado reduzir o seu poder. Notem, é muito diferente você pedir ao seu pai para ir para uma festa e ele autorizar, e ele não poder mais dizer não para você ir para as festas. Notem que há um certo grau de controle aí que é bem diferente. Aí é claro que o Tamir vai apontar, né? E o Tamir está errado nessa? O Tamir está errado nessa? Né? Vamos lá. Já vi que eu vou sofrer nesse negócio, já vi que eu vou sofrer. Vamos lá. É muito linda, só que quando chega a realidade a gente vê que é bem diferente. Existem dois tipos de patrão no Brasil. Ou aquele patrão de empresas muito grandes, que todo brasileiro que já trabalhou na vida sabe que se ele faltar, não acontece nada na empresa. A empresa, ó, continua rodando normal. Os trabalhadores conseguem... Mas se ele não existisse no começo, a empresa não existiria também e não teria gente pra... Ah, foda. Bombaver que respondeu isso aí. É que assim, Tamir, existe uma coisa que é o seguinte, cara. Um dos trunfos do trabalho desses patrões é justamente fazer com que a empresa se organize de uma forma que não dependa do esforço de trabalho diário dele. Alocação de informação é a função empresarial. Inclusive o Biratã Jorge Jório tem 2 livros que falam sobre isso. Um é o 10 lições fundamentais de escola austríaca, ou é de economia austríaca, não lembro. E também o Ação, Tempo e Conhecimento. Livros brilhantes. Né? O primeiro, curtinho para iniciante. O segundo, para quem tá avançado. Um CEO, por exemplo, se o CEO ficar doente e não for trabalhar, a empresa continua igual. O lance é o seguinte, o CEO é um cara que vai imaginar, por exemplo, que uma multinacional gigantesca tem que adotar como estratégia de marketing. E isso vai... Se o cara não fizer isso, ele vai à falência. O que você ganha virando membro, primeiro que você me ajuda pra caramba, as lives ficam disponíveis, você não passa mais por anúncio e tem alguns vídeos específicos que eu posto adiantados para os membros e outros que eu vou começar a produzir apenas para os membros. Sei lá. Tem 2 que vão ser produzidos para os membros esses dias. Kodak. O exemplo mais claro, a Kodak dominava o mercado de fotografia. A galera lá, o alto escalão dos executivos, não percebeu que a fotografia digital ia acabar com o papel foto, etc. Eles não perceberam isso. Acabou a empresa. Entendeu? O mérito dos caras não é ir lá no chão de fábrica fabricar coisa. Né? Não é isso. O mérito dos caras é outro. Né? Alocar recursos escassos, poupar, investir, arriscar, esse tipo de coisa. Vamos lá. Normal empresa. Ou existe a maioria dos empresários brasileiros que são trabalhadores que estão lá trabalhando junto. Mano, se vocês assistem a live todo dia, vale a pena só pra não passar pelos anúncios, tá ligado?
Então, assim, esse mundo da fantasia que eles falam, que vai ter negociação, que o empregado vai trabalhar, vai financiar, ajudar a aumentar os empregos, coisas do tipo. Isso só existe no mundo da fantasia deles. Justamente porque que eu trouxe até aqui, ó. Olha lá. Porque eles nunca viram isso aqui, ó, que é a realidade. É isso aqui. Nossa, Eles nunca viram nada. cara. Aí, ô Tamiro, deixa eu te falar uma coisa, cara. Infantil é uma criança. Eu não sou Uma criança mental. nem um pouco entusiasta do Paulo Cogos e do outro. E realmente, assim, se tem alguém que não trabalhou nessa vida, foi Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos, não sei se vocês sabem, ele é filho da Lígia Cogos, ele sempre teve grana. Tanto que tem ali, ó, os memes, né? Paulo Cogos em lugares inusitados. Ele, sei lá, ele tava no velório de, acho que da Hebe Camargo. Depois ele tava no programa de não sei quem. Depois ele tava cumprimentando o João Dória, não sei Ou aonde. 4 pila, o mais barato, velho. Tem outros níveis se você quiser ajudar um pouco mais, mas 4 pila, mano. Pois é isso, né? O outro eu não conheço, a história de vida dele eu não conheço, as histórias que eu conheço dele são de bastidores, né? Mas, enfim. Agora, o lance é o seguinte, A profissão do outro é ser coach do Cogos, velho. argumento de autoridade, carteira de trabalho. Tá, e se o cara tivesse Vai carteira de voltar a trabalho? comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Obrigado, Lula, meu presidente! R$10. Tamo junto. Valeu, pai. Daqui a pouco a gente vai ver. Deixa eu acabar isso aqui. Brigadão. Fechada. Quer dizer que os argumentos dele seriam necessariamente válidos? Não, né? Eu acho que se você virar YouTube Premium, você tem direito a dar o membro pra algum canal, mas eu não tenho certeza. Não tem como eu dar essa certeza pra você, tá ligado? Nunca trabalharam. Nunca bateram ponto em lugar nenhum. Nunca fez uma entrevista, nunca fez exame admissional, nunca fez isso. Então, na cabeça deles, que estão lá no quarto deles, sempre com alguém com umas reais preocupação da vida, aí sim, lá eles conseguem imaginar um mundo ideal, onde você vai chegar pro seu chefe e falar assim, chefe, hoje eu não quero trabalhar 12 horas por dia, não. Olha isso, olha que bicho desonesto, ele deslocando o que o Cogos falou. Você acha realmente, veja, vamos lá. Você acha mesmo que quando você fala que se você traz leis trabalhistas e aumentar a capacidade de negociação com do trabalhador com o chefe, você acha mesmo que a negociação que a gente tá falando é que tipo assim, amanhã eu não quero trabalhar não, vou trabalhar terça-feira, só vou trabalhar 2 horas tal dia e no sábado eu trabalho 4 horas. Pô, não é isso que a gente tá falando, né, velho? É poder de negociação pra contrato. Hoje eu quero trabalhar só 4. Hoje eu quero trabalhar só 4, eu tô com preguiça, tô com dorzinha de cabeça. Eu vou trabalhar só 4 horas por dia. Olha Todo que mundo idiota. trabalhou, todo mundo Olha que idiota. Que mente é capto. que já teve assinatura na carteira de trabalho sabe que esse mundo não existe. E tem mais uma coisa, só pra esticar um pouco o chiclete, que é assim, gente, lei trabalhista não tem nada demais. O Cogos, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de licença maternidade, isso é básico, da dignidade. Não, cara, A vamos primeira lá, ô Tamir. Lei trabalhista tem algo demais, sim. Ai, não é nada demais, é uma licença maternidade. Fica aí, porra, tu vai lá, paga 6 meses pra alguém que tu não engravidou ficar em casa fazendo porra nenhuma. Ah, mas tá cuidando do filho sim, velho, mas não foi eu que comi a mulher não, velho. Tá ligado? O que eu tenho a ver, porra? Eu sou o dono da empresa, não tenho nada a ver. Vamos lá, cara. Eu mesmo, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria mulher. Eu contrato mulher, se for laqueada, se tiver mais de 40 anos ou se pelo menos já tiver 2 filhos. Vamos discutir de novo o FGTS. E eu também tenho que saber o antecedente criminal do marido. Porque se a mulher for do tipo de mulher que fica com... Eu sei que não ia poder fazer isso, né? Provavelmente. Mas se a mulher tem um cara que tá casada com um cara que tem antecedente criminal, eu não ia querer ela na empresa, não. Porque já é um exemplo de que a mulher não sabe fazer boas escolhas, tá ligado? FGTS, velho. Lei trabalhista, ele impede que o trabalhador tenha acesso ao dinheiro que é dele, cara. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Você vai falar, isso não está na lei, né, da CLT, não está lá, mas se criou uma jurisprudência para tal. Do mesmo jeito que eu não ia querer se o cara tivesse antecedente por aí. Se você mandar embora um porteiro que você pôs portaria eletrônica, você paga 10 salários mínimos. E mulher trans eu contrataria. Trabalha feito homem, recebe feito mulher. Salários pra ele. Tá errado, cara. Isso é demais, sim. Não tem, cara, não tem como você falar que um país como o Brasil, que tem a justiça trabalhista mais cara do mundo, que tem a justiça mais lenta do mundo, que concentra mais de 90% dos processos trabalhistas do mundo e nem é um país industrializado, você não tem como você falar que essa lei trabalhista não está distorcida. Não tem como, cara. Não tem como. E, novamente, não existe a dicotomia. Ou você tem esta lei trabalhista brasileira, ou você tem os libertários e você não tem nenhum Estado. Você pode, sei lá, não... Existe toda uma faixa de bom senso aqui no meio Sim, que deve Cadu. ser discutida, né? Vamos lá. A primeira lei trabalhista do Brasil regulava trabalho infantil. Para controlar trabalho infantil é a coisa mais básica. A coisa óbvio. mais básica. Criança é para ficar brincando e estudando. Não é para ficar trabalhando. Então a primeira lei tem para regular isso. Tem um monte de trabalho que criança pode fazer. Tá ligado? Criança pode minerar carvão. Criança pode trabalhar fazendo limpeza de esgoto, porque ela é pequenininha, aí entra no bueiro. Criança pode trabalhar fazendo solda submersa. Criança pode trabalhar sendo açougueiro. Pode trabalhar como... Deixa eu ver mais. Como toureiro.
Tá ligado? Essas coisas. A criança pode trabalhar com essas coisas, velho. Ah, mas a criança pode ser um ator mirim. Não, não é de ator mirim que eu quero, não. Ah, e a criança pode ajudar a família. Trabalhando ali com o tio, com a tia. Não, tá ajudando no mercado pequeno da família. Não, não é isso, não. Criança tem que ser salva-vidas, policial, bombeiro. Criança tem que trabalhar como eletricista industrial. Essas coisas aí, velho. Não, eu não quero filho ajudando o pai na roça, não. Não é isso que eu quero, não. Eu não quero o filho que sabe que a mãe passa necessidade, que o pai passa necessidade, que o irmão passa necessidade e que ele pode, sei lá, vender alguma coisa na rua para ajudar a renda da família em casa, porque sabe que o Estado não vai conceder. Eu não quero que essa criança esteja na rua trabalhando para ajudar, não. Eu quero que ela esteja quebrando pedra. Pra não deixar o negócio Isso é lascar. outra coisa também, né, cara? O problema dos libertários, eu nem sei o que libertário pensa sobre isso, de verdade, tá? Mas o problema do libertário é que ele também vive no mundo da lua. Então é capaz do cara falar assim, não tem que ter nem essa lei trabalhista, não tem que ter nem regulação de jornada, ou de carga horária, não sei o que lá. E também o cara tá viajando, né? Sabe? Descanso remunerado. Gente, isso é a coisa mais básica. Não tem nada de privilégio aqui. As pessoas precisam descansar. Férias. Outra coisa. Não confunda direito trabalhista com privilégio. Eu tô acabando de trazer aqui um exemplo, tá? O direito trabalhista do FGTS não é um privilégio pra ninguém. É um privilégio pro governo. Ele é um custo, ele é um imposto pro trabalhador, tá? Uma vez no ano. Cara, não é pedir demais. É uma coisa básica. As pessoas precisam de férias. Inclusive os funcionários voltam energizados. Todo mundo depois que volta de umas férias, todo mundo que trabalha, né? Todo mundo que bate ponto, sabe o que tá acontecendo. Quando volta das férias, volta todo mundo mais feliz, mais produtivo. Os patrões brasileiros, a maioria não se importa com isso também. 13º salário, todo mundo gosta disso. O mercado fica bombando, todo mundo ganha dinheiro. Cala a boca, cara. Desculpa, tá me... Deixa eu te falar, 13º é uma ilusão, mano. 13º deveria ser traduzido assim, 12º a menos todo mês. É isso. 13º não existe. 13º não é um salário a mais. As pessoas têm que... Ah, não é um salário... Não é um salário a mais. Se eu tiver 12 copos e a quantidade de água de cada copo, eu puser um copo a mais, pegar a quantidade de água desses copos e pôr nesse 13º copo, você não tem um copo de água a mais. É, isso você aí tem é foda. Copo a mais. Esse lance 13º é a maior idiotice, velho. Maior idiotice. Só que a pergunta pra eles, a questão pra eles é o seguinte. Ah, se você tirar o 13º, o patrão vai lá pagar mais. Porra, mano, não é necessariamente assim que ocorre a cataláxia de mercado, tá ligado? É que o dinheiro tende a se despejar naturalmente pra isso, pô. Mas aí ele vai dizer, não, como assim? Você tá... A lei econômica não existe de verdade. Mas você não tem mais água, né? Na verdade você tem um copo de água a mais, né? Você não tem mais água. É a mesma coisa, cara, né? Se for de férias. Cara, em que lugar do mundo, tá? Você tem tanta trava pra negociar férias como aqui no Brasil? Hã? Fala pra mim. Tá? Em outros lugares do mundo você pode negociar as suas férias do jeito que você quiser, cara. Tá? Enfim, mas vamos lá, vamos ver. Vendo, desenho, todo mundo ganha dinheiro com isso, ninguém reclama disso, sabe? Então são coisas básicas. Uma previsibilidade, que é a multa rescisória, uma previsibilidade. Pelo amor de Deus, é o contrário. Se tem algo que não tem previsibilidade aqui no Brasil, é a justiça trabalhista. Eu vou explicar um negócio pra você, não sei se você sabe, mas a justiça trabalhista é a única justiça do mundo. Escuta o que eu vou dizer. A justiça trabalhista brasileira é a única justiça do mundo que não respeita as próprias jurisprudências. Vamos lá, o que é jurisprudência? Vamos lá que, sei lá, eu tô aqui na justiça e o cara, sei lá, matou o outro com uma faca e a pena dizia que tinha que ser 10 anos, mas porque a faca, não sei das quantas, ele vai cumprir 13 anos. Então se criou uma jurisprudência. Olha, quando o cara matar o outro com a faca assim, assim, assado, em vez de 10 vai pegar 13, é uma jurisprudência. A justiça passa a ser ordenada de uma nova forma através daquela jurisprudência. A justiça trabalhista brasileira não respeita as próprias jurisprudências. Então você tem uma região que tem um caso, aí dá um resultado. Em outro lugar, você tem o mesmo caso, igualzinho, tem outra decisão. Aí outro lugar tem outra coisa igual e tem uma terceira decisão completamente dissonante das outras. Tá? O Kim fez um levantamento, né, que eu não tô com o dado dele agora aqui, mas assim, é absurdo. Né, são absurdos os casos concretos que você tem de exemplo. São absurdos, né? Se tem uma coisa que não tem no Brasil é previsibilidade trabalhista, tá? Sabe? Para as pessoas conseguirem planejar sua vida, porque a vida não é só trabalho. Você tem a sua vida familiar, você tem os seus filhos, você tem os seus sonhos. Então você tem a previsibilidade de saber que não vai ser mandado embora amanhã e sair com a mão na frente ou pra trás. Isso é coisa da dignidade, Só uma sabe? coisa, cara, olha a pose do Da dignidade. Paulo Cogos, velho. Uma mão assim, outra assim, cara, todo esquisito, meu Deus Isso é do coisa céu. que é o mundo real, da qual o libertário, infelizmente, não Parece que ele tem uma deficiência na mão aqui. tem contato com o mundo real. Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor de ensino infantil. Vamos agora 10h36, Léo. Fui, Tá não bom, sou. tá bom. Tá bom, refaça a afirmação, pessoal, refaça a afirmação. Ele já foi funcionário público. Pode ir, Crepe. Bom, acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa começar comentando, né? Mano, o crepe é esquisito pra caralho, viado. O crepe é muito... Se você parar pra analisar, o crepe, ele é muito mais esquisito do que o Cogos. Porque o Cogos, ele é esquisito por inteiro. O crepe parece que pegaram o corpo de uma pessoa, a cabeça de outra e encaixaram, tá ligado? Primeiro, eu acho que há um erro na fala dos nossos colegas aqui, que é Parece até que usou Ozempic, velho.
O que o Tamir acabou colocando também, que é um erro que acaba criando uma fábula, como se o mundo fosse perfeito, fosse um paraíso na Terra e chegar nas leis trabalhistas. O mais normal aqui é o Tamir, pô. O único normal aqui é o Tamir, inclusive. Destruíram a humanidade, destruíram a relação, jogaram o patrão contra o trabalhador e criaram a tal da guerra de classes que, segundo Paulo Coelho, foi inventada pelo Marx, mas na verdade ela já estava desde a República do Platão, já existem reflexões em relação ao enfrentamento entre ricos e pobres na sociedade grega, por exemplo, Platão, que não existia comunismo nessa época, e o Karl Marx só veio aparecer no século XIX. E não só isso, né? Por que as leis trabalhistas elas foram criadas, né? A gente teve ali o processo de revolução industrial, das revoluções industriais, e ali no século XIX emergiu a chamada questão social, que é esse processo que o Tamir, inclusive, descreveu, de jornadas de trabalho exaustivas, de criança trabalhando, de mulher grávida trabalhando. Valeu, Voz, por virar membro, por botar um membro no meu canal. Não vai ter ilha não, velho. Famílias totalmente desestruturadas para colocar, para alimentar essa máquina da Revolução Industrial. Isso já em que as pessoas elas tiveram a percepção de que isso tinha que ser mudado. Isso foi alimentado pela sindicalização dos trabalhadores, isso foi alimentado também pelos movimentos comunistas e isso foi alimentado, inclusive, pela Igreja Católica. Se você lembrar, a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, ela fala sobre o direito e da Rapaz, proteção não invoque Igreja Católica com o Cogos, não, velho. do Leão XIII, que eu creio que não vai ser chamado de comunista. Vamos lá. Tudo bem, eu entendo, eu não sei o que os libertários falaram, mas de fato o CREP coloca uma visão deles que não faz sentido. Agora o CREP está defendendo uma coisa, mas espero que não leve isso para frente, porque novamente, o cenário pós-revolução industrial é um, o cenário de 2026 é outro. Vamos ver onde vai chegar. Também não existe a dicotomia. O mundo era uma maravilha e as leis trabalhistas destruíram tudo. É falso. Mas a outra dicotomia, o mundo estava horroroso e as leis trabalhistas consertaram, também é falso. Inclusive, o sindicalismo voluntário é belo e moral, tá? Vamos lá. Tem uma percepção, uma consciência de que nós precisamos proteger o trabalho. Por que precisamos proteger o trabalho, proteger o trabalhador? Porque ele é o lado mais fraco. Essa ideia de que a negociação entre o trabalhador e o empregado é uma negociação livre, isso é uma mentira. Porque a liberdade que o trabalhador tem é de aceitar um emprego ou de passar fome. Ou de morar... Tudo bem, só que você substituiu hoje a não liberdade do trabalhador negociar com o patrão pela não liberdade dele não negociar com o presidente do sindicato. É isso. Tá? É isso. Não vendam a ilusão de que quem é contra as leis trabalhistas vive numa ilusão que o patrão e o empregado vão negociar em pé de igualdade. Não. Vocês é que vivem numa ilusão de que os sindicatos, do jeito que funcionam hoje, unicidade sindical e até então, né? Imposto sindical obrigatório, né? Imposto obrigatório. Mano, pra vocês terem ideia, você é obrigado a participar do sindicato e aí você tem que ir lá e solicitar a sua saída. Uma coisa mais ou menos assim. Todo começo de ano, a minha chefe manda mensagem para os funcionários para dizer, olha, quem não quiser participar do sindicato esse ano, vá lá e saia. Porque, tipo assim, já é automaticamente linkado sua contratação, tá ligado? Que vagabundo. Deveria ser o contrário, né? Você não é obrigado, aí você vai lá e você se filia se você quiser, participa se você quiser. Enfim, dá alguma liberdade pro cara? Não dá. O cara, ele não pode, você tira até algo pior, você tira a liberdade do cara negociar o próprio fruto do trabalho dele. Você restringe as regras de uma forma tão ruim que o cara prefere ir embora daqui do que trabalhar aqui. Isso, novamente, isso não é minha opinião, isso é dado. Tá? Isso é dado. Há um êxodo de mão de obra do Brasil, tanto qualificada quanto menos qualificada. Desde neurocirurgião até pedreiro saem do Brasil para trabalhar em outro lugar. E você não tem o fluxo contrário. Tem de aceitar um emprego de passar fome, ou de morar debaixo da ponte. Isso não é liberdade. E isso já é um primeiro problema, um problema conceitual, um problema filosófico desse debate que já está recheado de equívocos. E o segundo ponto é a própria questão da realidade. Se você pega hoje no mundo e você analisa os principais países, os países mais desenvolvidos são países que mais protegem o trabalho. Não é verdade também. Não é verdade também. Se fosse verdade, então, eu colocaria uma coisa na mesa. Eu não acho que isso seja a solução. Mas vamos propor, então, de acordo com a sua fala, o seguinte. Vamos copiar as leis trabalhistas do resto do mundo? Vamos fazer isso? Tá? Esse negócio de mais protege... Não. A regulação básica no mundo, ela vem em três pilares aqui. Pilar número 1, regulação de jornada máxima. O cara não pode trabalhar 63 horas. Não. Você tem uma jornada máxima. Uma jornada de descanso mínimo. O cara não pode trabalhar, você vai trabalhar só 10 horas. Só que você vai descansar 15 minutos e depois você vai trabalhar mais 10 horas. Não. Só que tem gente que toparia trabalhar 16 horas por dia para ganhar mais. E tem gente que não quer tirar hora de almoço para continuar trabalhando. Se ganhar por produção, se tiver meta e tal. Eu conheço gente assim, tá? Que... Eu falei até isso no react do debate. O cara... dá o horário de almoço dele, ele bate o ponto, continua trabalhando. E depois ele bate o ponto de volta e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ele não para de trabalhar, velho. Você tem uma jornada de descanso mínimo. Ambos flexíveis. Mano, tem sindicato pra caramba, mano. É muito, tipo, um valor muito alto, absurdo agora, tá ligado? Acho que é até falado no debate. Você pode, nos países desenvolvidos, você pode esticar uma semana um pouco mais, a outra um pouco menos, trabalhar um dia um pouco mais, trabalhar dobrado num dia, no outro trabalhar menos. Beleza? E o terceiro ponto, que é regulação mínima de remuneração, regulação de remuneração mínima por hora. Isso aqui é fundamental. Tirar essa história de mês. Esquece mês. Você vai pagar por hora. Entendeu? Por hora.
o mundo regula suas relações de trabalho através destes pilares. Tem um negocinho a mais ali, um negocinho a menos ali, é normal, mas o pilar tá aqui. Tá? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tudo é regulado. Tudo. A cor do EPI que o cara vai usar tem que ser não sei o que lá. Como eu falei, a portaria, se o cara for mandado embora porque pôs portaria eletrônica, cara, que isso, cara. Mas vamos lá, vamos embora. Ativos e registrados, 17 mil sindicatos. Eu lembrava que era alguma coisa em torno de 20 mil, tá ligado? São países que têm organização sindical muito forte, que têm leis trabalhistas que protegem muito mais do que o Outra Brasil. coisa também, organização sindical muito forte, isso é fake. Deixa eu te falar uma coisa. A organização sindical no mundo moderno, ela é fraca. Ela é fraca e a tendência é de mais queda. São exceções os países onde a maioria dos trabalhadores são sindicalizados. A Islândia é um exemplo. A Islândia é uma exceção. A população é muito pequena. Na maior parte dos países, a adesão sindical ela é baixa, ainda que é mais alta do que no Brasil, sendo que o Brasil tem 16 mil sindicatos. O Brasil tem mais... Mano, tem gente que ganha, tipo, muito bem assim. Que é doido, porra, que trabalha 16 horas, mano. Tipo assim, não é nem pela hora extra, mas é porque a produção rende tanto pra ele que ele trabalha mesmo, velho. sindicato e menos trabalhador sindicalizado. E o mundo, que tem uma adesão sindical fraca, está com adesão sindical em queda. As pessoas estão cada vez menos buscando sindicatos. Muito mais do que o Brasil e que são países desenvolvidos. Se você chega para um trabalhador hoje, qual a lei trabalhista, qual a organização do trabalho que você quer? Você quer a da Nova Zelândia ou a do Haiti? Você quer a do México ou a da Suécia? Então, ele vai optar, obviamente, pelos países com mais proteção do trabalho. E a própria comparação do Brasil. Hoje, o Brasil ele tem mais leis trabalhistas do que no início do século XX. Eles erram na questão da correlação e causalidade. Tá ligado? Eles tomam correlação necessariamente como causalidade. Se a gente for comparar, a vida do trabalhador hoje no Brasil, ela tá melhor ou tá pior do que no século... Não, peraí, aí não, Crepe, aí você viajou. Você pode ter causalidade, desculpa, você pode ter correlação, mas não causalidade. Ah, mesma coisa que eu falei. Pode ser, eu mesma posso pegar coisa. e falar assim pra você, cara, as pessoas estão usando mais camisetas pretas, sim. As pessoas têm mais leis trabalhistas, sim. Logo, mais leis trabalhistas fazem com que as pessoas usem mais camisetas pretas. Não, você pode ter correlação, mas a causalidade às vezes não é a mesma. Então, a vida do trabalhador melhorou, via de regra, no mundo, né? Porque o planeta melhorou, tá ligado? Civilizado. A qualidade de vida melhorou pra todo mundo. As pessoas têm mais acesso a remédios, É que isso ficaram mesmo. mais baratos. Você tem acesso a bens de consumo que ficaram mais baratos justamente por causa do capitalismo, né? Televisão, ar-condicionado, carro, celular, né? Então a vida das pessoas melhorou, a condição material das pessoas melhorou pelo simples avanço da tecnologia. As leis trabalhistas frearam o maior progresso que o Brasil teria se o Brasil tivesse. Exatamente. As pessoas confundem algo causar uma outra coisa e algo existir apesar do problema, tá ligado? A vida dos mendigos agora são melhores que 500 anos atrás. Pois é foda isso aí, tá ligado? Pegue uma... as leis trabalhistas protegem o trabalhador, certo? Pegue um desempregado de 300 anos atrás, de 200 anos atrás, e pegue um trabalhador agora. Ou pegue um trabalhador de 500... Ou pegue um mendigo de 150 anos atrás e um mendigo de agora. Que não estão protegidos pelas leis trabalhistas. Tá ligado? De fato, Antes de nascer, 14 horas por dia, 6 por 1. Foda, velho. né, leis de mercado, né? Só que nós não temos. Né? Nós baseamos as nossas leis em ideologia e a gente fica parado no tempo. Trabalho, já trabalhei em agência política, já trabalhei Rapaz, é foda eu ter que concordar com essa merda do mamãe falei, né? em setor administrativo de clube de futebol, já trabalhei em imobiliária, já trabalhei como autônomo. Hoje tenho uma empresa de marketing direto, já fui funcionário público em um período da minha vida. Inclusive saí do funcionalismo público, onde eu era um concursado, justamente por entender que aquilo ali não era o sistema que eu queria para minha vida. E aí, vamos objetivamente aos fatos. Eles me vêm falar em rerum novarum, nas determinações papais, só que eles esquecem o detalhe mais básico. De que a rerum novarum estabelece que isso tem que ser o dever de um cristão voluntário. Isto não é uma regulação estatal. Em momento nenhum a igreja determinou que o Estado tem que criar uma lei dizendo como você deve agir. A igreja determinou que um cristão deve agir com caridade e deve estabelecer meios para que os seus funcionários, para que os seus colegas de trabalho tenham uma vida digna e uma estrutura de proteção. A rerum novarum, ela cria justamente um sistema onde as próprias empresas criam benefícios para os seus trabalhadores. Que é exatamente o que eu havia citado antes, sobre a Ródia, em São Bernardo do Campo, em Santo André, criando mercados cooperativos para que os funcionários pudessem comprar alimentos e bens a preços mais baixos de mercado. Os sistemas de previdência privada... Pegou muito sol nos braços, né, velho? Foda. Bom, aqui, até para passar essa parte passando rápido, basicamente estamos discutindo rerum novarum, se o cara é funcionário público ou não. Aí o Léo falou o seguinte, veja no momento 44. Então, ó, 43 e 57, vamos ver. Então ela vai testar o pai, vai testar a mãe, aí na casa do vô e da avó já sabe que pode avançar um pouco mais. Quando chega na escola, ela vai testar o professor para saber os limites dela, sabe? Quando chega na igreja também, quem frequenta a igreja sabe, as crianças
vão testando o Nossa. limite pra saber até onde vai. Isso aqui foi o que eu respondi também. Quando ela começa a namorar, quando ela começa Babaca. a trabalhar, ela também começa a ver onde estão os limites. O limite do chefe, o limite da namorada, do namorado. Então a gente vai aprendendo isso com a vida, que se as coisas forem largadas, jogadas, bagunça, né? Alguém vai chegar lá e vai ordenar as coisas. Por exemplo, o Estado, lugar assim não tem o Estado, facções se organizam e tomam o lugar, por violência. Então assim, precisa no mínimo de Mais uma vez o que eu falei no react original. O Estado disse que isso não ia acontecer, que essas pessoas seriam protegidas. E o resultado foi as facções tomando conta. E as facções realizando simbiose com o Estado. Precisa no mínimo de organização, de qualquer coisa. Então, a galera que fica nessa de o Estado vai acabar, que o mundo vai funcionar, todo mundo livre, negociando, que cada um vai ter a sua arma, cada um vai ter sua facção, vai ter o juiz paralelo que vai julgar tudo, coisa e tal. Todo mundo sabe o que vai acontecer nisso. Alguém vai montar um grupo armado e vai subjugar os outros, vai colocar ordem no lugar. Então vai se tornar um novo Estado. Então ele já pressupõe que o Estado é um problema, tá ligado? Esse Tami é professor, geração alfa tá fudida, pois é. Sabe? Então esse pensamento é um pensamento igual de criança, que tá testando, que acha que... Só uma coisa, cara. Assim, eu não tenho como discordar do Tamir, tá? Desculpa. Tá? Desculpem, libertários. O pensamento do libertário, geralmente, ele é um pensamento um pouco infantil. Né? Ele é utópico, assim como o pensamento do comunismo. Né? Mas vamos ver onde vai chegar isso aqui. É a Disney, que acha que o mundo é o lugar da fantasia, onde a imaginação é o limite. Só que também existe o seguinte, cara. As afórios trabalhistas acham que você escrever num papel, tal trabalhador tem direito a tal coisa, garante que ele vai... Não é verdade, cara. Né? Não é verdade. Em muitos países, inclusive, acontece isso. Você tem o direito e você não tem o negócio. Então você tem direito a tal dinheiro. Monarca venceu, eu vi. Se o Estado tem dinheiro, você não recebe dinheiro. Né? Que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Você tem um monte de direito trabalhista. Você sabe o que a pessoa fala? Eu não quero, cara. Deixa eu abrir uma PJ aqui e fazer outra coisa. Ou vou trabalhar na informalidade. Isso é um dado do Brasil. Tá? Isso não é minha opinião. Tá? Pesquisa aí. De pessoas que estão na informalidade e não estão trabalhando no CLT, porque não querem. Né? Enfim, vai lá. Se eu tivesse um material aqui que foi lá no trabalho, eu tinha um dado rápido aqui. Mas vamos lá. Ó, gente, vamos começar ouvindo a fala do colega. Acabou de tratar que nem criança. Se você acha que o seu trabalho deveria ser seu, se você acha que a sua renda deveria ser sua, se você acha que você tem que decidir sua vida, pra ele você é uma criança. O que ele tá fazendo é basicamente tratando o Estado como se fosse o pai dele. E qualquer um que entendeu. Mas, novamente, é a falsa dicotomia, né? Ou o Estado é seu pai e vai cuidar de tudo, ou o Estado não deve existir. Tudo. Tem como a gente não ser nenhuma dessas duas visões infantis? Tem como? Vamos lá. Você pode ter uma vida livre. Você chegou na idade adulta do pensamento político e passou a compreender que é você quem pode definir sua vida, que é você quem deve definir como funciona a sua vida. Pra ele é um jovem rebelde, tentando questionar a autoridade do papai Estado. E aí que tá o problema. A mentalidade esquerda é essencialmente uma mentalidade escravocrata e paternalista. Na visão deles, você é só uma criança burra que precisa do guia do papai Estado para se governar, para decidir por você, para negociar por você. Nós defendemos que todos os adultos, todos aqueles que desenvolveram sua própria mentalidade... O gordão queimado tá certo, hein? Que o Estado é o seu pai e vai te mandar como se você tivesse 6 anos de idade e precisasse que ele desse um tapinha nas suas costas e falasse, só faz isso, faz aquilo. Então, o que eu tô tentando explicar é, você não precisa do Estado e você não precisa de ninguém mandando na sua vida. E quando eles vêm e me falam que, toda a sociedade se desenvolveu por causa do Estado, é uma mentira objetiva. Inclusive, sempre que houve uma tentativa de você desenvolver uma sociedade sem Estado, o Estado, de maneira brutal, encerrou essa tentativa. Porque eles não aceitam concorrência. Eu não vou entrar em viagem na maionese e falar exemplos absurdos. Vou falar um exemplo brasileiro. 7 povos das missões, durante o período do Brasil Colônia. Jesuítas, uma ordem religiosa católica, junto de indígenas convertidos, fugiram da sociedade brasileira regrada pelo Estado, foram se refugiar no interior do Rio Grande do Sul, onde não havia presença estatal, e montaram sua própria sociedade. Montaram cidades avançadas para a época. Meu querido amigo libertário, deixa eu explicar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, o que aconteceu com esses caras? O que aconteceu com esses caras? Eles foram subjugados. A verdade é essa. Não existe no mundo, tá, uma sociedade que sobreviveu ao assédio estatal, tá? E que tá, não existe. E não existe Estado nenhum que se sustente sem o mercado. Você pode pegar ligado? pequenos exemplos pontuais. Aqui, durante um determinado momento, você teve uma sociedade mais ou menos assim. Esse é o primeiro ponto. Todas essas sociedades, todas elas foram subjugadas pelo assédio estatal em alguma instância. Inclusive, vou te falar uma coisa. Todas as sociedades... Quando eu era teu todinho, tá? E me davam esse dado, eu ficava meio triste, mas era verdade. Nenhuma sociedade, nenhuma civilização, tá, sobreviveu sem mito fundador. Isso é outra coisa, você pode gostar ou não gostar, mas o fato é, isso acontece. Segundo ponto, com certeza, em todas as sociedades organizadas, existe uma hierarquia e algo que você pode trocar o nome e chamar de Estado. Existe uma regra, existe alguma imposição de regra que, em última instância, é feito através do uso da força, tá? Que você pode não querer chamar de Estado, mas no final das contas dá pra você chamar de Estado. Assim, na boa, cara, é muito chato, cara, porque aí vai ficar esse debate filosófico. Traga para o utilitarismo. Debater com o libertário é só traga para o utilitarismo. Nossa. Flashbacks horríveis. Sei que é bonito ser libertário, é legal. Eu já tive essa fase, tipo, pô, legal, tá. Mas não, da mesma forma, cara, da mesma forma que os trabalhistas são infantis. Eu vou escrever uma CLT aqui, eu não vou proteger direito pra caramba, todo mundo vai progredir, aí atrasa o país inteiro. É infantil você achar que, mano, é só acabar com tudo
que a sociedade vai se auto-organizar através de hierarquias naturais. Isso não é muito verdade, cara. Isso não é muito verdade, né? Aliás, eu poderia dizer pra você que, entre aspas, uma hierarquia natural seria o Estado trucidando, como um amiguinho falou, outra sociedade que não tem essa organização. Então, os trabalhistas foram, e por isso, inclusive, aqui nos comentários, a galera tá Qual foi, Luiz? Calma lá, velho. Porque eles realmente levaram pontos mais objetivos, enquanto a galera ficou no mundo da fantasia. Agora, novamente, debater com o libertário traga pro utilitarismo. Você vence, os caras ficam bobos, ficam nessas ideias etéreas. E debater com você, tipo, mano, é foda porque quando eles falam isso, o que eles estão dizendo é o seguinte: o cara vai trazer leis econômicas, vai invocar as leis econômicas e vai fazer deduções lógicas a partir das leis econômicas que ambos concordam. Mas você não precisa aceitar as conclusões. Trabalhista traga casos concretos, sempre dando exemplo de baixo para cima, de como a pessoa embaixo tá se ferrando e não como o patrão, coitado do patrão, não. Como a pessoa de baixo se ferra, tá? O exemplo do Tamir, né, que ele fala, não, porque, como é que ele foi, tem uma hora no debate que ele cita aqui, eu nem reagi, mas enfim, tem uma hora que ele cita aqui que eu vi, que ele fala o seguinte, não, porque quando você fala do custo do Brasil, o dinheiro do patrão está indo 100% para o funcionário, o trabalhador. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Eu posso dar exemplos desde entidades patronais que são financiadas pelos funcionários, acredite se quiser. Você pega, por exemplo, a FEComércio, sei lá, a Fiesp, tem contribuição do trabalhador, tá, para a entidade patronal. Esse é um exemplo. Mas eu posso te dar o exemplo de como a forma como isso é levado até o funcionário é um roubo. E o mais comum deles, que é o que eu tô falando pra você, é o FGTS, velho. Né? E o 13º não é o salário a mais, ele tá no custo do cara. Férias, não, cara, férias também tá no custo, velho. Ninguém tá ganhando nada, né? Então... Inclusive, vocês estão ligados que pelo fato de ser do 13º ser pago no final do ano, você já recebe ele corroído pela inflação? Você não gastou aquele dinheiro quando ele valia mais, você vai gastar quando ele vale menos, que é no final do ano. Quando você traz, né, por caso objetivo, olha o que a justiça decidiu nesse caso, você acha que é certo? Não, mas ela decidiu com base aqui. Olha os números da justiça trabalhista, isso aqui é concreto. Você chega pro cara, o cara também não tem como justificar. Então, novamente, cara, é muito triste ver, né, o pensamento esquerdista se apoiando em emoções. Todo mundo quer tomar uma gelada, todo mundo quer curtir a vida, tá? E a direita se apoiando nessas figuras pitorescas, né, infantis, que no final das contas vão baixar a cabeça pro Bolsonaro, né, que de libertário não tem nada. Então é isso, né, o debate brasileiro, até talvez por isso que foda, não tem cavaleiro. muita visualização, né? Tá com 83 mil visualizações, né? Em um dia já era pra ter muito mais. O lance é o seguinte, cara, o Léo mandou reagir e realmente acho que é um tema importante pra você ter robustez na hora de defender isso, mas assim, a situação brasileira, o debate público brasileiro tá cada vez pior. Espero que você tenha gostado, um abraço, vamos questionar tudo. Tchau! Menos o Estado, menos questionar o Estado.